Eles estão totalmente, homens falam sem caráter, que não querem nem saber da autoridade. São pessoas que são rebeldes. Ele vai comparar com outros aqui, ó, versículo 10. Eu só falei mais alguma coisa aqui no capítulo 9. Quando fala disso aqui, é só para trazer um fato histórico. Eu queria até falar isso. O Testamento de Moisés é um livro apócrifo, né, que foi escrito originalmente em hebraico ou aramaico, com versões em grego e também latino, de origem palestina e de ambiente farisaico. Procura narrar a história do mundo em forma de profecia, desde Moisés até o tempo do autor. Moisés, ele diz que pertence a Satanás, o que matou o Egito. Olha só, esse testamento de Moisés está escrito esse texto aqui, com tudo, o arcanjo Miguel, está escrito esse texto no testamento de Moisés. Mas isso não torna verdade este livro apócrifo. Porque não somente aqui Judas pegou esse texto, essa lacuna do livro, não quer dizer que todo o livro é verdade. Amém? Existe aquela história lá de Atenas, por exemplo, que Paulo subiu num aerópago e pregou lá e falou assim: eu conheço esse Deus desconhecido. E Paulo cita o nome deles, lá nas cartas dele, que ele conheceu um profeta chamado Epimênides. Esse profeta era um profeta que ele escreveu sobre isso. Ele foi um homem profeta que foi lá na cidade de Atenas e acabou com uma praga, mandando levantar aquele altar. Mas não quer dizer que o livro do cara, que a história do profeta, ele é um homem de Deus. Não, ele trouxe uma lacuna e trouxe para dentro da verdade. Aquilo que é bom, ele retirou e colocou aqui dentro, para servir de orientação para mim e para você. Mas o livro apócrifo não é uma verdade. Estou entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? O que está aqui dentro é verdade. O que Judas escreveu é verdade. Mas o livro da qual ele se baseou não é uma verdade, não é um livro para ser canonizado, para ser colocado. Então é muito importante a gente entender isso. Aí vem uma pessoa, chega para você e fala assim: isso aqui está escrito no Testamento de Moisés, eu vou te contar o livro. Pega o livro e mostra para você. Por que não bota o livro todo? O livro é verdade aqui. Tem um monte de coisa aqui que aí distorce. Tem muita coisa distorcida. Então eles fazem isso, fizeram um filme tem um ator conhecido aí, escrevendo coisas de Maria Madalena, uma pessoa dessa igreja aqui, um homem tão inteligente, um mineiro, ele tocava teclado, cantava muito. Isso faz todo tempo, meu Deus. Não tenho uma memória muito boa, não lembro o nome do livro. Foi uma febre o livro em uma época aí. Passou até um filme, aquele ator, que era aquele ator até daquele filme. Não pode da Vinci, não, né? Código da Vinci. Livro do Código da Vinci. Meu livro todo, ele era muito inteligente, era muito leitor. E ele se aprofundou no livro e começou a colocar dúvidas dentro da veracidade da Bíblia, por causa disso. Inovou muito aqui. O cara é um cara bacana demais. Jogou bola comigo, levou uma Bíblia para as pernas, dei uma chute para as pernas lá de trás. Foi isso verdade, ele tem. Maria Helena, você lembra dele, né, Maria Helena? Fala alguma coisa. Ela fez assim. O que acontece? Inclusive fomos lá, né, jogar bola lá na casa do Dr. Chaves com ele. Ele jogou bola lá na Catiara, quando o Chaves foi, era daquele Chaves Curi. O que acontece? Não adiantou, mano. Desviou o cara do caminho. Então, ninguém diz assim: eu nunca vai acontecer comigo. Isso aconteceu com Davi. Como é que não pode desviar? Então, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus, você para trazer coisas que são perigosas. São aqui o livro de Judas. Eu gosto, quando antes de estudar isso aqui, eu estudei sobre Judas. Eu li sobre Judas, como irmão de Jesus. Porque ele passou sendo irmão de Jesus. Imagina José no meio dos seus irmãos, Jesus no meio dos seus irmãos também, mais ou menos, uma coisa, porque Jesus era um filho de Deus, era diferenciado dentro da família, mas não está na Bíblia de Deus.
Tiago também. Tem Tiago que escreveu a carta aqui também, irmão Jesus. Então vamos lá, pessoal. Falaram que Moisés pertence a Satanás porque matou o egípcio. Judas diz que nenhum anjo não tentou a autoridade de Deus. O que faz esses falsos mestres? A citação de Judas para este testamento apócrifo não valida o livro todo, né? Eu botei aqui. Não porque o próprio apóstolo Paulo também cita outros livros apócrifos, retirando apenas conteúdos que servem de argumentos para explicar assuntos, até mesmo contra os impuros, que querem ter sucesso e chamar a atenção se desviando do propósito da verdade de Deus. Eu botei a carta de Tito aqui, capítulo 1, versículo 12 a 14. Na carta de Tito, Paulo cita que os cretenses, né, da ilha de Creta, têm ventres preguiçosos. Aí diz assim, no texto: foi mesmo dentre eles em seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem de fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ou seja, Paulo tirou isso de um livro apócrifo, mas usou isso para referenciar, para trazer uma verdade de Deus, que para você não se afastar dos impuros e de fábulas engenhosas, coisas maravilhosas, você tem que estranhar, é igual fake news, misericórdia. Às vezes eu vejo um preço aí de uma coisa lá embaixo, eu vou comprar. Às vezes tem um joguinho da velha que eu pego, às vezes eu compro, fico brincando, joguinho da velha, aí aparece uma propaganda lá e quando eu vejo o preço aí, meu Deus, eu vou comprar. Eu vou ver a loja. Que loja é essa? Epa! Vai entrar um vírus hoje em dia, entrar dentro da sua conta corrente, fazer um estrago dentro de você. Não é qualquer coisa. A mesma coisa também. Você acha que o diabo não trabalha em cima disso para tentar confundir? Versículo 10 diz o seguinte: estes, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas eles se corrompem. Eles são animais irracionais, eles se corrompem naquilo que eles mesmos inventam. Eles não conseguem seguir nem aquilo que eles inventam, que eles criam. Das doutrinas que eles fazem, eles mesmos não conseguem seguir até o final, porque são mentiras. Como eu falei, a mentira de perna curta. Brutos, né? São pessoas como são homens que pensam somente em si próprios. Pessoas que estão pensando, na frente são 12 pessoas. O problema tudo é esse. Ele vai falar no fundo lá que são rochas submersas, lá no final. O que é uma rocha submersa? Eu vou chegar até lá, vou pular aqui. Versículo 11, versículo 11, né? Isso. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram no revolta de Coré. Aqui ele cita 3 comparações bíblicas que a gente pode seguir. Eu gosto muito de usar essa comparação. Caim, amados, foi lá no princípio da Bíblia. O que Caim fez? Caim deu a oferta de Caim foi uma oferta comparada com uma oferta assim, da carne. Ou seja, não é que deu carne, não. Pelo contrário, é fruto do trabalho dele. Ele quis mostrar que é pelas obras que você pode oferecer alguma coisa a Deus. Aí isso é muito perigoso. Já Abel, ele deu das primícias. Ele separou o que é primeiro, o melhor para Deus. Não só a primícia, mas como ele também ofereceu aquilo que ele aprendeu. Vamos fazer isso. Como é que Deus cobriu a nudez de Adão? Sacrificando. Isso já está contando uma coisa. O coração de Abel é diferente do coração de Caim. É um coração
coração interesseiro que acha que pelo braço forte, pela sua maneira de ser, ele conseguiria conquistar as coisas. Deus já estava vendo dentro dele o quê? Pecado. E ainda advertiu ele. Estou vendo que o teu semblante está diferente. Daí o que está vendo? Advertiu ele, não aceitou o que Deus chamou ele para se arrepender. Então, os erros de Caim são evidentes. O pecado de Caim, não se arrependendo, buscando aquilo, totalmente diferente. São como esses homens. Homens que estão interessados em fazer-se mostrar para poder dizer que são. Mas, amados, toma muito cuidado, coloca os pés no chão, não siga a multidão, mas cuidado. Você pode até seguir a multidão, mas faça com que, não só por causa da multidão, mas por causa da sua base bíblica, você está ali. O que você sabe muito bem, onde você deve colocar a sua planta dos seus pés. Porque Deus falou que os seus pés são santos. Como assim? Com Moisés colocou o pezinho dele lá para falar com Deus. Tira a sandália dos seus pés. Sabe o que significa isso? Amados, quando eu entro dentro de casa, minha mulher fala comigo, não meta com o pé sujo. Mas agora que eu estou fazendo obra. Tira o sapato. Eu falei, o sapato está limpinho, está novo. Mas você foi lá na rua, você trouxe coisa da rua para dentro de casa. Traz coisa do mundo para dentro da sua casinha. É coisa do diabo. A casa é essa aqui, ó. Coração. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente tem que ter cuidado. Então, é isso que não pode ser, não pode ser. Esses homens fazem isso, eles não querem se preocupar com você. Continuando aqui hoje. Exemplo de Caim, primeiro, começar com uma heresia, dizendo com o seu ato que seu trabalho ele merecia elogios, mais do que Abel, que sacrificou uma ovelha e para oferecer a Deus. Caim inventou a religião das obras, começou a fazer pelas obras. Ele apresentou-se também diante de Deus com obras e não com sacrifício. Mérito próprio, não aceita repreensão. Abel, seguindo a revelação que foi dada no jardim, Abel sacrificou uma ovelha e apresentou diante de Deus como uma primícia dele, o melhor do seu rebanho. O outro exemplo foi Balaão, que em troca de dinheiro disse ao rei Balaque que não podia amaldiçoar o povo de Israel. Mas Balaão sugeriu que ele enviasse as mulheres mais bonitas do seu povo para casar com o povo de Israel e contaminar com os seus deuses. Quando uma mula falou, não vai atrás de Balaão, não vai atrás desse cara, a mula falou para ele. Eu estava falando só o santo, pé, acabou que eu cortei aqui, não, teve ali, os pés, quando eu falei do jardim, ele pisou com os pés, tirou a sandália dos pés. Não estou falando que é limpeza física, estou falando que é limpeza espiritual, tá, irmãos? E ele chegou para mesmo Josué e falou assim, os teus pés vão te colocar, será santo. Olha como os pés são importantes. Para fazer uma pregação, o que Jesus mandou lavar? Os pés. Amém? E Pedro queria lavar todo. Pedro estava enganado. Esses são os enganos que às vezes a gente pensa que está certo, está errado. Quer lavar o todo? Não, tu quer lavar só seus pés. Você quer ter parte comigo? Por onde você anda? O que você faz? Será que você conta tudo por onde você coloca o seu pezinho? Você sabe o que você faz? Você tem coragem de falar? Tem coragem de falar com o seu marido? Tem coragem de falar com o seu filho? O nosso passado foi meu. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Balaão, eu quero falar de Balaão. Balaão foi esse homem que fez esse levante, infiltrou-se. E olha só, aqui eu não sei se eu notei, em Números capítulo 16, versículo 2.
Levantaram-se por Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome, rebelar-se contra a liderança constituída por Deus. Não, esse aqui é o outro, é o Coré. Mas o Balaão também, não sei se eu anotei aqui. Não anotei. Balaão, ele fez com que se infiltrasse, está no livro de Números. Não sei por que eu não anotei essas coisas que eu fico com raiva de mim mesmo. Deixa eu botar aqui embaixo. Não. Números, ele fala que foram 25 mil homens, 24 mil homens foram mortos com a infiltração dessa forma de botar a mulher lá dentro, mulher de Balaque, essa turma do Balaque lá, Amonito, sei lá, Malaquito, entrou dentro de mulheres e teve relações e casaram com os israelitas e levaram os deuses delas para dentro da casa deles. E aí se misturou todo mundo e morreu 25 mil. Um levante que teve dentro de Israel matou 25 mil desse povo. Ou seja, para enfraquecer, eles entram por dentro para poder enfraquecer o povo. Amém? Coré, rebelião. Números 16, se levantou contra Moisés e Arão. Levantou-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Rebelaram-se contra a liderança constituída por Deus. A terra se abriu, engoliu eles, engoliu todo mundo. Abriu a porta de Coré. São esses que são o exemplo desses falsos mestres. Vamos ver que são os 3 exemplos. Versículo 12 e 13. Estes homens são comparados a rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas, pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas duplamente e mortas e desarraigadas. Ondas bravias que espumam as suas próprias sujeiras, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Olha só, versículo 12 e 13 diz o seguinte, que eles são rochas submersas em festas de fraternidade. O que é uma festa de fraternidade? Festa de fraternidade ocorria na época dos apóstolos, dos discípulos. Até antes de separar, eles comiam pão de casa em casa, faziam refeições, entendeu? Eles tinham o costume de fazer, juntar-se e fazer uma refeição comum na casa de uma pessoa e ali fazer uma ceia do Senhor também, entendeu? Então ia fazer uma festa e muita gente entrava, não era só os convidados, era muita gente que entrava ali, porque tinha pregação da palavra, tinha estudo, tinha essas coisas todas através dessas festas de fraternidade, né? Partiam pão, essas coisas todas. Então, em Atos 2,46, era tipo aquilo ali. Eles entravam ali como, por exemplo, assim, como, vamos dizer assim, Simeão, né? Simeão mágico, né? Simão mágico, que entrou lá e começou a querer ser batizado com o Espírito Santo, ele se batizou, se misturou, mas depois queria comprar com dinheiro o batismo com o Espírito Santo. São pessoas que não são, têm segundas intenções e entram dentro de uma festa. O livro tinha um livro aqui daquele Daniel Mastral, ele entrava dentro dos retiros, ele era satanista, ele entrava dentro dos retiros evangélicos e ficava lá. E diz que na reuniãozinha lá, o jovem começava a orar em línguas, ele orava em língua também. Ele sabia falar hebraico, ele ficava falando em hebraico, todo mundo pensava que ele estava falando em línguas. Ele estava ali para se misturar, para destruir a obra de Deus dentro daquele povo. Ele conta isso no livro dele, Filhos do Fogo, no nome do livro, Filhos do Fogo. Não sei se alguém já leu esse livro, Filhos do Fogo. Ele fazia isso. Ele entrava para poder justamente corromper a fé dos cristãos. Então, quer dizer, isso não é uma coisa antiga, coisa que aconteceu atualmente. Por quê? Porque ele fazia maravilhas na terra. Inclusive, pelo jeito, pelo espiritismo que ele tinha lá, ele
quando sabia que uma pessoa morreu, perdeu uma pessoa, ele ia lá e contava até a vida da pessoa. Falou assim, vem cá, que eu posso te dizer, você tem contato com a pessoa lá no céu. A pessoa ia, poxa. Nesse gabinete para aí, eu conheci uma pessoa que, eu posso falar até o nome dela, não sei? Ela chegou e falou para mim, eu não consigo largar minha mãe. Né, Maria? Eu acho que mesmo. Não consigo largar minha mãe. Como assim largar minha mãe? Ah, porque todo dia de noite ela vem me visitar. Ela estava morta, mas eu não quero perder minha mãe. Poxa, eu vejo ela direitinho na minha casa, batendo na minha cama. Eu nunca quero perder minha mãe. Então tá, você vai fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Mas o dia que você tentar descobrir que isso aí não é sua mãe, que é um demônio se manifestando através dela, que está confundindo a sua visão, ele tem poder para isso, e foi influenciada por uma pessoa, né? Ah, mas não importa, né? A pessoa ser de Deus, mas também ouvir alguma coisa do Espiritismo, né? Acho que nós somos espíritas também. Tem pessoas que se apegam a isso, não são as bases, não são muitas pessoas que às vezes colocam até no Facebook, coisa lá, você vai lá, Allan Kardec, frases daquele outro que Chico Xavier, Davi, paz. Paulo Coelho. Existem. A gente tem que tomar cuidado para a gente vai receber, porque são palavras doces, bonitas, gostosinhas. Parece até crente. O que eu estou dizendo, mas se a gente não tiver base bíblica, vem cá, então, mas eu estou trazendo isso para uma situação para a gente poder entender. Vale a pena viver a história legal. Vale a pena vocês aprenderem essas coisas, entender que eles estão submersos, rochas submersas. O que é uma rocha submersa? Uma rocha submersa, você não vê, amém? Submersa. O Titanic bateu aonde? Mas estava submerso. Podia ter uma fonte de forma. Eu lembro uma vez quando eu fui pescar lá aqui em Itaipu, muito tempo já atrás, né? Eu nunca fui pescador, nem tenho história de pescador, não. Nunca fui. Aí, para vir numa pedrinha que tem ali mais no final, tem uma trilha de pedra embaixo d'água. Mas aí quando a maré está baixa, essa pedra aparece. Aí naquela época, muito tempo atrás, 40 anos atrás, poxa, fui com uma turma, a pedra estava ali, aquela direção, fui embora, andamos na pedra, chegamos naquela pedrinha lá no final, e pegava até que nem a varejo, latonete, como é que fala? Eu peguei um peixe, peguei aquele cambu, muito peixe. Quando fomos embora, a maré subiu, a rocha ficou submersa. E aí, todo felizão, né? Cheio de peixe, carregando na bolsa, fieira, aquelas coisas todas. Quando eu cheguei, está acontecendo prisão. Quando eu cheguei em casa, eu olhei, o pé estava todo pintadinho de preto. Eu pisei muito ouriço. Já pisei ouriço? Era lá, chorando, né? Tirando um por um. Minha mãe lá estava tirando um, ensina aquele. Rochas submersas, perigo, risco, coisas escondidas. Eles são como rochas submersas. Em suas festas de fraternidade, apresentam-se muito bonitos, palavras boas. Né? Quantas pessoas chegaram naquela igreja com palavras tão bonitas, boas. Amém, queridos? Vou continuar aqui. Festas de fraternidade se infiltram e se escondem, né? Se camuflam como rochas submersas, o que significa uma rocha submersa, escondidas, como no Titanic, para causar acidentes. Né? Você não vê, eles entram nas reuniões, nas festas, nos grupos familiares, nas casas, nos ministérios, e fazem as suas armadilhas e mentiras. Segundo, pastores que estão de olho nas lã das ovelhas, pastores interessados em sucesso, dinheiro, só prosperidade, só vitória, só prega vitória, não pega pecado, não pega erro, pega. Vem que você vai ser abençoado. Eu também para você também, cuidado.
Vem que você vai ser salvado. Não. Mas tem pessoas que estão lá fazendo isso com interesse próprio. Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Frustração. Para estes mestres, o homem de Deus não tem doença, não tem problema, não tem luta, só tem vitória, só paz. Entendeu? Esconde tudo isso. Árvores em plena estação dos frutos desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, não tem raiz, não está ligada à videira. O que Jesus disse à videira? Ele levantou a mão? Videira, o que Jesus falou da videira? A videira, na verdade, nós somos os ramos que não dá fruto, ele importa e lança no fogo. Às vezes a gente quer ficar, eu não vou porque eu tenho medo, não quero me misturar, não quero ficar. Você, meu irmão, tem que entrar no meio do negócio para poder saber. Não quero entrar na igreja, na liderança, não quero participar porque é muita fofoca. Não adianta, meu irmão. Não adianta, minha irmã. Você tem que participar, tem que saber lidar com a oração. Jesus anda no meio do povo. E o pessoal acusava, falava, acontecia. Nós temos que aprender a viver sobre isso, sobre intenso tiroteio. Tiroteio de palavras, tiroteio de situações, mas nós temos que preservar. O sangue de Jesus vai te guardar, você vai ter vitórias em meio às lutas e não em meio a disfarces. Que nem o outro lá, o rei lá que se vestiu de rei Josafá e foi lá, estou disfarçado. Aí vem a cara, aí vem uma seta, Deus sabe todas as coisas, né? Então não adianta se esconder. Bota a carinha, não bota a carinha para bater, bota a carinha para bater. Botei minha barba aqui bonitona. Acho que eu não sou muito certo, não. Vamos cuidar comigo. Não são plantadas junto a correntes de água, em terra aí, como diz o Salmo número 1, que dá o seu fruto na estação certa, são sempre bem-sucedidos. Quinto, ondas bravias no mar que espumam as suas sujidades, sujeira, traz sujeira e perigo, né? Isaías 57:20 diz o seguinte: mas os perversos, aqui eu sempre boto o texto, aqui eu não botei o texto. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Sabe o que faz lembrar isso a mim? Quando chove, tem aquela enxurrada, chuva, de repente, quando você vai na praia, aqui nem tanto, não sei, mas chega lá naquela escala lá embaixo, não tem lata, tem colchão, tem não sei o que, porque o pessoal joga sujeira no esgoto, no mar, nos rios, na rua, aí aquilo corre tudo, cai no balão, vai tudo para o mar, e acabou o que você vê, sujeira. Não adianta você ficar, está entendendo o que eu estou falando? Ela vai aparecer, eles são isso, eles são parecidos com isso. A sujeira deles não aparece, mas quando vem a chuva, aparece a chuva da glória. Aí vem tudo e aparece tudo. Isaías 57:20. Por onde passa o rastro de sujeira, acidente, desgraça, escândalo, né? O que você está sujo, continua sujo. Sexto, perdição eterna, espírito de engano. 2 Timóteo 4:1-2, né? Que fala sobre os últimos tempos, muitos vão dizer que estão sendo casados, fazer isso, comer certas coisas, fazer um monte de coisa. Ensino de demônios, né? Então são estrelas errantes para as quais, o que são as estrelas errantes? A terça parte do céu caiu, a terça parte desceu para o abismo, desceu para a terra, foi aquele Apocalipse capítulo 12, a terça parte dos anjos, por quê? Os demônios, Lúcifer e seus anjos que vieram para cá para perturbar, são estrelas errantes. Versículo 16, amados. Pulou o 14, daqui a pouco eu volto no 14. Diz assim, caramba, são 10 e 20.
Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Olha só, o que é adulador, mas vou pegar mais um adulador. Adulador é aquele que passa a mão na cabeça. Isso é o perigo, cara. Às vezes eu tinha um irmão na igreja que ele falava, estou ficando assim, estou assado, estou melhorando, estou falando. Meu irmão, você está. Aí chegaram lá e falaram assim, não faz isso com ele não. Pode passar a mão na cabeça. Você é adulador. Sempre passa a mão na cabeça. Não te mostra onde você está errado. Encobre teus erros, dizendo que está tudo bem. Você se torna amigo daquele, sempre te bajula. Cuidado com aquele que te bajula muito, tem que tomar cuidado. Mal sabe você que ele quer é tirar proveito seu. Ele quer teu apoio, quer teu voto. Está em época de eleição, né? Sabe como é que ele dá para isso, né? Bonito. O que você pede, ele vai te dar. Tem pessoas na igreja assim, são aduladores, são nossos mestres que vão de vez de fazer coisa como Deus fazer. A disciplina é o amor. Jesus disciplina ao filho, ao bastardo ele dá uma surra, manda para o fogo eterno. Deus faz isso. A igreja está com muita falta de temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Andar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa para Deus, fazer as coisas de jeito qualquer, fazer sem pensar no coração se está fazendo bem ou está fazendo mal. Vamos lá. Versículo 14 e 15 agora. Vou voltar. Quanto a estes que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. O que quer dizer isso, irmão? O sétimo depois de Adão. Isso daí profetizou, é o sétimo depois de Adão. Enoque foi aquele que foi arrebatado, né? O próprio Enoque profetizou sobre eles, lá no princípio. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Quanto a estes também profetizou Enoque, tal. Juízo final. Enoque, sendo o sétimo homem depois de Adão, ele já previa o final dos falsos mestres. Ele já dizia que esses vão ter juízo, e o juízo dele será penoso. Será penoso. A sentença já os condenava, ou seja, desde o princípio já estava decretado o final desses falsos mestres, dessas pessoas que se influenciam, que se misturam, e juízo para esses falsos mestres, por palavra profética vinda de Deus através de Enoque. Agora, versículo 17 a 25. Vamos encerrar aqui agora. Eu quero encerrar o livro de Judas, eu quero começar. 17 a 25. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Judas já está trazendo assim, lembra-se das palavras, volte-se às Escrituras, seja a base da sua vida. Por isso tem escola dominical, para você pelo menos aprender uma base. Você não precisa fazer teologia não. Base vai ser dada aqui na escola dominical. Por isso que eu não quero nem falar em escola dominical, eu quero falar em estudo bíblico. Eu estou passando para vocês estudo bíblico. Eu não é mais revistinha, não. Eu estou pegando a Bíblia e estou passando para vocês os instrumentos que acontecem. Como nós fomos advertidos pela Bíblia, como nós estamos sendo sujeitos à Bíblia, debaixo da palavra de Deus. E eu estou falando porque eu sou cobrado. Hebreus 13:17 diz que os pastores serão cobrados das ovelhas, serão cobrados daquilo que forem trazer de mensagem para vocês. Eu serei, está lá em Hebreus 13:17.
Então vocês sabem que eu sei que agora, uma pessoa que vem de fora não tem responsabilidade sobre vocês para responder sobre vocês. Para combater essas palavras dos falsos mestres, é buscar a palavra de Deus. Não dá atenção a novas revelações ditadas por homens. Na palavra, eu falei até sobre quarta-feira, um homem chegou aqui. Olha, vou falar uma coisa que eu nunca falei na minha vida na parte do Evangelho, que eu falou um monte de besteira. E eu percebi, eu fiquei quieto em Jesus, misericórdia. Entendeu? Falou coisas que não agradaram. Eu não pode ser assim, eu vou falar uma coisa da minha cabeça de qualquer jeito, porque não nada mais não é outra igreja. Eu tenho que chegar e ter respeito pelo pastor e pelas ovelhas, porque quem fica aqui sou eu. Falou, não, o que tem na tua cabeça que você faz. Deus, uma coisa assim. Deus falando com você. Você tem liberdade, você tem liberdade sim. Mas isso não é libertinagem. Nós falamos isso aqui na primeira negócio. O outro veio e falou outras coisas aqui também que só misericórdia. Então nós temos que tomar cuidado. Eu estou aqui para isso, pastor. Está vendo? Eu não entendi muito bem. Vai falar com o pastor está aqui para isso. O pastor recebe o salário da igreja, você sabe disso? A igreja tem que saber disso. Existe uma base, eu recebo a base o pastor que recebe eu recebo a base. A base que eu recebo foi dirigida pela igreja. Eu ganhei pouco tempo, eu pedi para eles votarem para o salário. A liderança. Quer dizer, eu recebo isso. Não é subsídio, eu não recebo subsídio. Recebo, como que é outro nome, né? Outro nome, é tipo uma esmola, tipo uma coisa que o pastor recebe para sustentar, negócio rico. Sustentação. E acabou, né? Acabou, não. Vamos lá, pessoal. E eu preciso fazer isso com vocês, eu preciso trazer a verdade para vocês. Não dê atenção a novas revelações para que não, versículo 14, não, versículo 4,14, Efésios 4,14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas de homens, pelas custas com quem induzam o erro. Mas eu não estou falando de doutrina, às vezes, por exemplo, a igreja assembleia, a igreja batista, a igreja tal, é batismo por imersão, batismo por aspersão. Eu não estou falando disso não, porque isso lá em cima tem coisas que tem dúvidas. Ah, mas a presbiteriana prega uma vez salvo para ver. Eu não estou falando disso não. Eu estou colocando coisas coerentes dentro da Bíblia. Tem coisas da Bíblia que trazem uma certa dificuldade de você interpretar. Mas Jesus Cristo é o Senhor da vida. Nós não podemos passar por cima disso. Nós não podemos passar acima da palavra de Deus. Coisas que não estão escritas aqui dentro para tentar artimanhas para tentar fazer benefício do interesse próprio. Amém, amém. Versículo 18: os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Não podemos deixar a palavra atualmente, e daqui por diante novidades vão surgir, até falsos cristos vão surgir, coisas novas para impressionar e captar aqueles que deixam se levar por falta de conhecimento bíblico. Aqueles que estão carentes, sentindo-se fragilizados. A pessoa está na igreja e está sem alguém que está, meu Deus, eu estou no deserto, aí chega no ano que vem, está no deserto de novo, está no deserto, tem que sair desse deserto, meu Deus. Você não está no deserto, você está na igreja, você está na casa de Deus, agora não está no deserto, e tem a palavra de Deus que te sustenta. A luta pode vir. Você pode viver debaixo de tribulação, de luta, de dificuldade, mas Deus é contigo e vai te dar alegria. A alegria do Senhor está dentro de você. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Foi isso? Glória a Deus. Versículo 19: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm espírito, que não têm o Espírito Santo. Judas 1,19, né? Eles são egoístas, pensam só neles. Se você tiver algo que neles disser e dar errado, isso é falta de fé sua. É fácil dizer isso, né? Você toma um café. Querem estar sempre por cima,
sempre favorecidos em tudo. Né? Sensualmente, você sabe quantos casamentos, quantas separações, quantos homens traindo por causa de secretária, por causa de não sei o que, por causa de não sei o que lá. Meu Deus! Eu conheço vários, até na metodista. Tudo metodista tem isso? Ó, tem em todos os lugares, tá? Há pouco tempo, até na bola de neve, estava aqui, rolou uma bola, bateu na minha cabeça. Todas as igrejas estão. Todos os seres humanos, não tem ninguém perfeito. Todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados e temos que dizer: não deixe cair em tentação, Senhor. Livra-me do mal. Isso não é a oração que Jesus nos ensinou? Amém ou não amém? Isso, agora gostei. Valeu. Versículo 20 e 21. Vós, porém, amado, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para o dia da vida eterna. Isso Deus falou comigo, eu queria traduzir isso para vocês. Nossa vida melhor está com Jesus. É difícil, eu vou pensar na morte, Deus, eu quero pensar na morte. Eu lembro daquele pensamento de morte, puxa, vamos separar de todo mundo, como é que vai ser depois da morte? Quando eu vou, como é que vai ser? Eu não sei bem como é que vai ser, eu só sei que eu tenho que crer. Vai ser melhor do que Paulo disse. Viver também, Deus também. Mas se Deus quer que eu fique aqui, Ele tem algum objetivo, tem algum propósito. Mas é difícil, irmãos, pensar na morte, é difícil, é luta. Uma coisa que a gente não quer pensar, a gente quer viver o máximo possível, e Deus quer que você viva o máximo que você pode. Lute isso. Defenda aquilo, a vida que Deus te deu. Não pense em suicídio. Eu te falei aqui há pouco tempo, eu conhecia, Jaqueline, que conheceu, não sei, Maria Helena deve ter conhecido. Jaqueline se suicidou, esposa do Zé Luiz, 2 filhos, Marcos e do outro Lourinho, esqueci o nome dele. Batizei ela também. Marcos e Felipe. Fizeram, tem até foto. Na época do juvenista, fizemos um retiro ali na. Suicidou. Ela saiu daqui com uma igreja que. Eu falei, pode ir, eu acredito muito naquela igreja. Mas ela se sentiu bem lá e tal. Mas depois saiu daquela ali e foi para outra. Depois daquela outra, foi para outra. Você vai achar ele tudo quanto é igreja. Se você for procurar ele, você vai achar. E o errado é você. Versículo 20 e 21. Esta fé significa a base bíblica da salvação pela graça. São os conceitos básicos que você não pode sair dentro de você. Ora, se você tem dúvida na sua salvação, procura o pastor, vamos orar, que Deus quer te dar certeza da sua salvação. Orar no Espírito Santo significa, aqui nesse versículo, ele fala em orar. Orar, no versículo 20 e 21. 22. 22? É 21. É 21, né? Guardai-vos com o amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus para a vida eterna e compadecendo do mundo. Não, 20 e 21, pastor. 20. Vós, porém, amados, edificando a vossa fé, que eu estou falando dessa fé básica, a fé santíssima, orando no Espírito Santo. Isso aí é importante. Eu separei aqui. Orar no Espírito Santo significa que você deve buscar ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para ter comunhão. Romanos 8, 26, Mateus 25, 1 e 13. O que Romanos 26 diz? Não posso esquecer, não quero esquecer, não. Que o Espírito Santo é teu intercessor. Estou terminando, Marcos. Eu quero terminar o livro de Judas. Diz assim, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha só. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobre maneira com gemidos. Orar no Espírito.
Espírito sabe, conhece a sua vida, conhece a vontade de Deus e quer te advertir, te alertar sobre todas as coisas que você não vê, são rochas submersas, coisas que estão escondidas. E você, para você ter essa base, para você não se influenciar, é orar no Espírito, serei canta, é buscar a presença. Orar de noite, madrugada, já que você não ora só na igreja, ficar orando em língua todo o tempo, ora orar na rua, ora lavando louça, ora trabalhando, ora no Espírito. Orar no Espírito Santo significa que você deve buscar o batizado, tem que buscar o batismo, falar em línguas, falar com Deus. Mateus 25, 13 é a parábola das 5 nécias e 5 prudentes. Se você não tem o Espírito Santo, ou seja, não tem um azeite suficiente para no dia que o noivo buscar, o noivo vai vir buscar, você não tem azeite, você tem pouco azeite. Aí vai pedir azeite que vai comprar no mercado e vai ficar aí. Tudo é feito pelo amor e não será como um sino que retine. Se eu tiver dons, isso vai passar, milagres. Se você der esmola, não tiver amor, não vale nada. Entendeu? Tudo tem que ser pelo amor. E por fim, o versículo 22 e 23, que diz: compadecei de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Olha só, amados, isso aí, compadecer, compaixão daqueles que ainda estão em dúvida, que não conhecem a verdade, que estão dentro da igreja, que estão fora da igreja. Vocês devem ter compaixão por eles, buscar a salvação deles. Nós temos que estar vendo isso, amado, tem que estar dentro de você a salvação de uma vida. Encontrar uma pessoa, poder, eu quero ir também. Vou perturbar. Como é que você sabe para você? Então tá. Olha só, eu estou falando, amados, que é a coisa que a gente deve estar ligado, amados. Tem que estar ligado nisso. Nós temos que salvar vidas por reino de Deus. Se você vê uma pessoa indo para o inferno, como é que você pode deixar isso? Deus não se agrada disso. Nós somos chamados para salvar e pregar o evangelho a toda criatura. Vocês estão entendendo, amados? Amém ou amém? Sim ou não? Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, que não têm a certeza da sua salvação, que estão em cima do muro. Amados, o muro é do diabo. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Do fogo o quê? Do fogo é esse? Do fogo eterno, amados. Do fogo do inferno. Nós temos isso, faz dar motivação para mim, para você, para eu poder pregar o evangelho, para eu poder viver, para eu poder lutar. Hoje, quando eu ouvi essa notícia de uma pessoa aqui, eu falei: meu Deus do céu, como é que pode ter acontecido isso? Eu fico doído. Eu não posso fazer tudo, eu não posso também, amados. Como está no outro versículo aqui, me detestando até a roupa contaminada pela carne. Que ele quer dizer o seguinte, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Eu não posso ver alguém indo queimar no fogo do inferno. Eu tenho que ter sede para salvar vidas, me compadecer delas. Como posso dormir tranquilo, sabendo que alguns estão morrendo e indo para o inferno? Detestar a roupa queimada significa que você deve ir salvar vida, mas tem que se preparar. Não é entrar dentro de um centro espírita e tentar resgatar as pessoas que estão lá dentro. Não é chegar para a cidade, super-homem, e vou entrar lá dentro e vou fazer acontecer. Não. Você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar a presença de Deus, você tem que ter certeza da sua salvação, tem que ter posição em Cristo. Você pode salvar vidas por reino de Deus. Você foi chamado para ser um cristão. Cristo veio para morrer por aqueles que estão presos nas garras do diabo. Todos nós estamos sujeitos a ser contaminados. Tem que tomar cuidado. Não é uma batalha, essa batalha não é nossa, é do Senhor. Mas Ele nos usa, nos dá sabedoria. Não é uma batalha, a batalha não é nossa, é do Senhor, mas Ele nos usa e nos dá sabedoria. Amém, queridos? E para encerrar, 24, 25, ora, aquele que é poderoso para guardar de tropeços, para nos apresentar com a situação, imaculados, diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras
e agora por todos os séculos. Amém. Deus abençoe vocês, vão ficar em pé em nome de Jesus.